Olá, meu filho falou isso entre duas colheradas de arroz, sem nem me olhar. Ele disse: O Tiago veio aqui em casa outro dia, trouxe uma bola para mim. Eu parei de mastigar. Perguntei quem era o Tiago. Ele deu de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Minha esposa estava na cozinha e eu ouvi o barulho da torneira parar no exato momento em que eu fiz a pergunta. Não antes, não depois, exatamente naquele segundo. Ela entrou na sala com um pano de prato na mão e um sorriso que eu não soube nomear na hora. Disse que o Tiago era um pai da escola, que às vezes dava carona para as crianças, que meu filho tinha ficado impressionado com a bola e ela tinha deixado ele entrar só um minutinho para não ser grossa. A explicação veio rápida demais. Não é que ela estava nervosa, ela nunca ficava nervosa. Era mais que a história já estava pronta antes de eu perguntar, como se ela soubesse que a pergunta vinha e tivesse ensaiado a resposta durante o tempo que levou para atravessar a cozinha. Eu aceitei, claro que aceitei. 9 anos de casamento ensinam a aceitar as coisas pequenas sem fazer tempestade. Mas naquela noite, deitado no escuro, fiquei pensando na bola. Uma bola de futebol nova, daquelas de couro sintético de boa qualidade, com o escudo de um clube estampado no centro. Não era o tipo de coisa que um pai de escola dá para filho dos outros sem motivo. E meu filho tinha 5 anos. Ainda não jogava bola direito, tropeçava no próprio pé no campinho do condomínio nos fins de semana. Na semana seguinte, fui buscar meu filho na escola pela primeira vez em meses. Meu trabalho como técnico de refrigeração industrial tinha uma janela de horário diferente aquela semana e eu resolvi aproveitar. A professora me cumprimentou no portão e antes de eu dizer qualquer coisa, ela comentou: Que bom que o senhor veio hoje, seu filho ficou tão animado semana passada quando a mãe veio com aquele amigo dela. Eu sorri. Perguntei como era esse amigo. Ela disse que não sabia o nome, mas que era alto, que as outras mães tinham ficado olhando, que parecia alguém conhecido, sabe? Daquele jeito que algumas pessoas têm, de parecer familiar sem você saber de onde. Naquela noite, perguntei para minha esposa se ela tinha ido buscar nosso filho na escola semana passada. Ela disse que sim, na quinta-feira, que eu deveria lembrar porque ela tinha me mandado mensagem avisando. Fui ver o WhatsApp. A mensagem estava lá. Fui buscar o Pedrinho. Chego em casa por volta das 18 hours. Enviada às 17:23 da quinta-feira. Mas eu me lembrei que na quinta-feira ela tinha chegado em casa quase às 19:30, dizendo que o trânsito tinha travado por causa de um acidente na marginal. Eu não tinha questionado na hora. Agora estava questionando. Fui verificar o histórico do iFood daquela semana. Não sei porquê, foi um impulso estranho. E achei um pedido feito na quinta-feira às 18:14, entregue no nosso endereço. 2 sucos, 2 hambúrgueres, uma porção de batata frita. 2 de tudo. Meu filho não come hambúrguer. Eu estava no trabalho. Ela disse que tinha vindo direto da escola para casa por causa do trânsito, mas o pedido foi feito 1 hora depois do horário da escola e 40 minutos antes de ela chegar. O iFood entrega em 30 minutos no nosso bairro. Eu fechei o aplicativo e fui assistir televisão com ela como se nada tivesse acontecido. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu não me movi. Fiquei olhando para a tela sem ver nada, tentando montar uma sequência lógica que fizesse sentido, e quanto mais eu tentava, menos sentido fazia. E em algum momento durante o noticiário, meu filho saiu do quarto arrastando os pés e perguntou se o Tiago ia vir no churrasco do final de semana. Minha esposa disse que não, amor. O Tiago é muito ocupado. Ela sabia disso com uma certeza que só existe quando você já perguntou. Eu não dormi direito naquela noite. Fiquei deitado olhando para o teto enquanto minha esposa dormia do meu lado com aquela respiração calma de sempre, o braço dobrado embaixo do rosto, completamente em paz. Eu me senti ridículo por estar acordado pensando em pedido de iFood e em bola de futebol. Me senti o tipo de homem que destrói o próprio casamento por não conseguir desligar a cabeça. Então apaguei o celular e tentei dormir. No sábado de manhã cedo, enquanto ela ainda dormia, sentei na varanda com um café e abri o Instagram sem nenhuma intenção específica. Rolei o feed por alguns minutos até que uma foto chamou minha atenção. Era uma publicação de um perfil de fofoca esportiva,
daqueles que ficam postando foto de jogador em restaurante, em balada, em aeroporto. A foto era de um jogador do clube da cidade, um atacante que tinha chegado faz uns 8 meses vindo de um clube do sul, muito falado, muito dinheiro, rosto nas placas de publicidade espalhadas pela cidade. Thiago Renault. Abaixo da foto, nos comentários, alguém tinha escrito: vi esse cara semana passada num bairro residencial. Achei estranho. Eu fechei o aplicativo. Fiquei sentado com um café esfriando na mão, tentando convencer a mim mesmo de que Tiago é um nome comum. Que existem provavelmente 200 Tiagos no raio de 5 quilômetros da nossa casa. Que meu filho de 5 anos não tem como conhecer um jogador de futebol profissional. Que tudo aquilo era minha cabeça construindo uma narrativa a partir de coincidências. Me senti envergonhado só de ter conectado os pontos. Mas na tarde do mesmo sábado, quando fomos no mercado juntos, minha esposa cumprimentou a síndica do condomínio na entrada do estacionamento, e as duas ficaram conversando por alguns minutos, enquanto eu levava as sacolas para o carro. Quando entrei no carro e ela chegou logo depois, eu perguntei sobre o que elas tinham falado. Ela disse: "Ah, nada, coisa de condomínio." Ela queria saber sobre a festa junina. 3 dias depois, por acaso, encontrei a síndica no elevador sozinho, e ela perguntou: "Tudo bem com a situação da vaga de garagem? Sua esposa disse que vocês iam resolver essa semana." Não tínhamos nenhuma situação com vaga de garagem. Nunca tínhamos tido. Comecei a prestar mais atenção no telefone dela. Não de forma obsessiva. Eu não era esse tipo de homem, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Mas comecei a notar que ela virava a tela do celular para baixo quando colocava na mesa. Que às vezes saía da sala para atender ligação dizendo que era barulhento demais aqui. Que o celular dela nunca ficava carregando na tomada da cozinha como antigamente, agora sempre carregava no quarto, com a porta fechada. Na quarta-feira ela disse que ia na academia. Saiu às 19 hours com a bolsa de treino. Eu esperei 20 minutos e abri o aplicativo do banco no celular. A gente tem conta conjunta para despesas da casa. Não tinha nenhuma movimentação no cartão dela naquela noite. A academia fica a 6 minutos de casa, e ela sempre parava no mercadinho do caminho para comprar água de coco depois do treino. Sempre. Eram anos de rotina. Mas naquela noite não tinha nenhum Pix, nenhum débito, nenhuma compra de R$6 de água de coco. Ela chegou em casa às 21:15, com o cabelo levemente úmido e cheiro de sabonete que eu não reconheci. Disse que o treino tinha sido pesado, beijou minha bochecha e foi direto para o chuveiro. Eu fui no banheiro do corredor lavar o rosto e achei, jogado atrás do vaso, um elástico de cabelo verde que não era dela. Eu peguei o elástico, olhei por alguns segundos e coloquei de volta exatamente onde estava. Não sei porquê. Talvez porque tirar o elástico dali tornasse tudo real de uma vez, e eu ainda não estava pronto para isso. Voltei para a sala, sentei no sofá e fiquei assistindo um programa que eu não conseguia acompanhar enquanto ouvia o chuveiro correr no quarto. Quando ela saiu do banheiro cheirando ao nosso sabonete de sempre, eu sorri para ela. Ela sorriu de volta. A gente foi dormir. Na manhã seguinte eu acordei cedo e fui no banheiro antes dela. O elástico tinha sumido. Não estava atrás do vaso, não estava no lixo, não estava em lugar nenhum. Ela tinha encontrado e descartado sem dizer nada, sem perguntar nada, como se um elástico de outra pessoa no banheiro da nossa casa fosse uma coisa tão pequena que nem merecia comentário. Aquilo me perturbou mais do que o elástico em si. Uma pessoa inocente perguntaria de quem é. Uma pessoa inocente estranharia. Ela simplesmente apagou a evidência com a naturalidade de quem já fez isso antes. Comecei a guardar informações. Não confrontações, não acusações, só informações. Criei uma nota no celular e fui registrando datas, horários, valores, contradições. A tarde de quinta-feira com o iFood. A academia sem movimentação no cartão. O elástico verde. A conversa inventada com a síndica. A bola de futebol nova. O nome Tiago dito pelo meu filho com a familiaridade de quem conhece alguém há tempo.
Quando eu colocava tudo junto numa lista, parecia loucura minha. Quando eu lia item por item, parecia outra coisa completamente. Pedi para um colega de trabalho me emprestar o login do aplicativo de rastreamento de veículos que ele usa no carro da empresa. Ele me deu sem perguntar nada, talvez porque meu rosto já dissesse o suficiente. Instalei no carro dela numa tarde em que ela estava no salão. Me senti horrível fazendo isso. Me senti o pior tipo de marido, o ciumento, o controlador, o homem que espia a própria esposa como se ela fosse suspeita. Fiquei no estacionamento do shopping por 15 minutos depois de instalar, só sentado, me perguntando que tipo de pessoa eu estava me tornando. Na sexta-feira, ela disse que ia visitar a mãe dela no outro lado da cidade. Saiu às 14 hours. Eu acompanhei o trajeto pelo aplicativo no celular enquanto fingia trabalhar. O carro foi em direção contrária à casa da sogra. Parou numa rua que eu não reconheci, num bairro que ficava a uns 40 minutos do nosso apartamento. Ficou parado durante 2 horas e 23 minutos. Depois foi direto para a casa da sogra, ficou lá 40 minutos e voltou para casa. Quando chegou, eu perguntei como estava a mãe dela. Ela disse que estava bem, que tinham tomado café e conversado sobre a reforma da cozinha da sogra. Pesquisei o endereço onde o carro tinha parado. Era uma rua residencial, casas e alguns apartamentos, completamente comum, sem nenhuma característica especial. Pesquisei o nome Thiago Renault e o bairro juntos. Não achei nada. Pesquisei o clube, o nome do jogador, endereço São Paulo. Achei uma entrevista antiga onde ele mencionava que morava num bairro tranquilo longe do centro porque precisava de privacidade. O bairro que ele citou não era o mesmo, mas ficava na mesma zona da cidade. Naquela noite, meu filho pediu para ver vídeo de gol no YouTube antes de dormir. Minha esposa colocou ele no colo e abriu o aplicativo. O primeiro vídeo sugerido era um compilado de Thiago Renault. Ela passou rápido, sem hesitar, sem dar nenhum sinal. Mas meu filho apontou para a tela antes dela passar e disse: "Esse aí eu conheço." Ela trocou o vídeo imediatamente e começou a cantar uma música para distrair ele. Eu estava sentado do outro lado da sala e ela não viu minha expressão. Na segunda-feira seguinte, ela saiu para trabalhar como sempre, às 8h, com a bolsa no ombro e um beijo rápido na minha bochecha. Esperei o elevador fechar e fui direto para o quarto. Não sabia o que estava procurando. Abri a gaveta da cômoda dela, passei a mão embaixo das roupas dobradas, verifiquei o fundo do armário atrás das caixas de sapato. Nada. Fui no banheiro, abri o armário embaixo da pia, tirei os produtos um por um. Também nada. Estava prestes a desistir quando notei a bolsa de academia pendurada atrás da porta do quarto. Ela não tinha levado naquela manhã. Abri a bolsa. Dentro tinha uma toalha, um par de tênis, roupas de treino dobradas. No bolso lateral tinha um fone de ouvido enrolado, um pacote de chiclete e embaixo de tudo um celular. Menor que o dela, tela preta, sem capinha. Liguei. Pediu senha. Tentei a data do nosso casamento. Errado. Tentei o aniversário do nosso filho. Errado. Tentei o aniversário dela. A tela abriu. Fiquei parado segurando o celular por quase 1 minuto sem conseguir desbloquear o próprio raciocínio. Então comecei a ler. As conversas estavam todas em um único contato salvo como R, sem sobrenome, sem foto, só a letra. As mensagens mais recentes eram de 3 dias atrás. Ele perguntava quando ela podia ir. Ela respondia com um horário. Ele mandava um endereço que eu reconheci imediatamente. Era a rua onde o carro dela tinha ficado parado por 2 horas e 23 minutos na sexta-feira. Ela respondia com um emoji de coração. Só isso. Rolei as conversas para cima por vários minutos. A conversa mais antiga que ainda estava salva tinha 4 meses. Mas o tom das mensagens não era de começo de algo. Era de 2 pessoas que já tinham uma linguagem própria, referências internas, apelidos. O tipo de intimidade que leva tempo para construir. Ele a chamava por um apelido que eu nunca tinha usado. Ela respondia como se aquele apelido fosse dela há anos. Fotografei várias telas com meu celular. Coloquei o celular de volta na bolsa exatamente como estava, cada item na mesma posição, a toalha por cima.
Saí do quarto e fui fazer café como se fosse um dia normal, porque não sabia o que mais fazer com meu corpo naquele momento. Naquela tarde, liguei para um amigo meu, Renato, que trabalha com segurança da informação. Sem explicar tudo, perguntei se era possível descobrir mais informações sobre um número de telefone a partir do aplicativo de mensagens. Ele disse que não era simples, mas perguntou se eu tinha acesso ao número. Eu tinha fotografado. Ele pediu para eu mandar. 20 minutos depois, ele me ligou de volta e disse: esse número está registrado num plano empresarial vinculado a uma assessoria esportiva. Não precisei perguntar mais nada. Naquela noite, no jantar, minha esposa me contou animada que a academia ia lançar uma nova modalidade de treino e ela queria experimentar. Falou por 10 minutos sobre isso enquanto meu filho comia macarrão e eu respondia com monossílabos que ela interpretou como o cansaço do trabalho. Depois do jantar, ela lavou a louça cantarolando baixinho. Eu fui dar banho no meu filho e quando o coloquei na cama, ele pediu para eu contar uma história. Inventei uma história sobre um homem que encontrou um mapa do tesouro e descobriu que o tesouro não era o que ele esperava. Meu filho dormiu antes do fim. Eu fiquei sentado na beirada da cama no escuro por um longo tempo. O número da assessoria esportiva estava no site oficial do clube. Na página de contato, listado como responsável pela gestão de imagem dos atletas. O nome do responsável não era Thiago, mas o clube tinha apenas 3 jogadores com contrato ativo naquela posição, e só um deles se chamava Thiago. Eu precisava saber quem mais sabia. Essa pergunta começou a me consumir mais do que qualquer outra coisa, mais do que as mensagens, mais do que o celular escondido, mais do que os 2 anos que eu estava começando a suspeitar que aquilo durava. Porque existe uma humilhação específica em ser o último a saber, e eu precisava entender o tamanho dessa humilhação antes de decidir qualquer coisa. Comecei pela cunhada, irmã mais nova da minha esposa, Patrícia, com quem eu sempre tive uma relação boa, descontraída, daquelas pessoas que você genuinamente gosta na família do cônjuge. Convidei ela para tomar um café perto do trabalho dela numa terça-feira, disse que precisava de um conselho sobre um presente de aniversário para minha esposa. Ela aceitou sem desconfiar. Durante o café, eu fui conduzindo a conversa devagar, perguntando sobre como minha esposa estava, se ela tinha notado alguma mudança de humor nos últimos meses, se tinham conversado sobre algo diferente ultimamente. Patrícia ficou quieta por um segundo a mais do que o normal antes de responder que não, que minha esposa parecia bem, igual de sempre. Aquele segundo de silêncio me disse tudo. Não pressionei. Mudei de assunto, tomamos o café, nos despedimos com um abraço. Mas quando eu estava indo embora, ela me chamou de volta e disse, olhando para o chão: Marcos, se você estiver sentindo alguma coisa estranha em casa, você não está inventando. Depois entrou no carro e foi embora antes que eu conseguisse responder. Na quinta-feira, fui ao condomínio onde ficava a academia que minha esposa frequentava. Não entrei. Fiquei do lado de fora por alguns minutos e então abordei o porteiro com uma desculpa qualquer sobre uma encomenda. No meio da conversa, mencionei que minha esposa frequentava aquela academia há bastante tempo. Ele disse que sim, que conhecia ela de vista, simpática. E então, sem eu perguntar, disse: ela sempre vinha com uma amiga loira, mas faz uns 2 meses que a amiga parou de aparecer. Minha esposa não tinha nenhuma amiga loira que eu conhecesse. Nunca tinha mencionado nenhuma amiga loira da academia. Fui em casa naquela noite e procurei nas fotos do celular dela no iCloud. A gente compartilha o plano familiar e eu tinha acesso ao álbum compartilhado, não ao álbum pessoal dela. Mas no álbum compartilhado, lá atrás, havia uma foto de quase 1 ano atrás de uma festa de aniversário de uma colega de trabalho dela. Em segundo plano, parcialmente cortada, havia uma mulher loira que eu não reconhecia. Mostrei a foto para minha irmã, que conhece o círculo social da minha esposa melhor do que eu. Minha irmã olhou e disse: essa é a Fernanda, trabalha com ela, por quê? Pesquisei Fernanda no LinkedIn usando o nome da empresa da minha esposa. Encontrei o perfil. Fui no Instagram, conta privada, mas a foto de perfil mostrava uma mulher loira sorrindo na frente de um estádio de futebol. O estádio era o do clube onde Thiago Renaud jogava.
Naquela sexta-feira, minha esposa chegou em casa mais cedo do que o esperado e me encontrou sentado na sala com o notebook aberto. Ela olhou para a tela por um segundo, eu tinha fechado tudo a tempo, e perguntou o que eu estava fazendo. Disse que estava pesquisando sobre um serviço técnico. Ela foi para a cozinha. Ouvi ela ligar para alguém e falar baixinho por alguns minutos. Quando voltou para a sala, disse que ia sair no sábado de manhã, porque a Fernanda tinha chamado para tomar café. Era a primeira vez em meses que ela mencionava o nome Fernanda para mim. Ela disse o nome com uma naturalidade absoluta, como se eu soubesse quem era Fernanda, como se Fernanda fosse uma presença antiga e estabelecida na nossa vida. E talvez fosse, só que não do jeito que ela estava me fazendo pensar. No sábado de manhã, ela saiu para encontrar a Fernanda. Eu acompanhei o rastreador. O carro foi direto para um café no Itaim, ficou lá por 1h30, voltou para casa. Dessa vez o trajeto era limpo, sem desvios, sem paradas inexplicáveis. Ela chegou em casa com uma sacola de padaria e um humor leve. Me contou sobre a conversa com a Fernanda, sobre uma viagem que a Fernanda estava planejando, sobre um problema no trabalho que a Fernanda estava enfrentando. Os detalhes eram específicos demais para serem inventados. Elas tinham realmente se encontrado. Mas eu já sabia que a Fernanda não era só uma amiga. Naquele fim de semana fui sozinho visitar meu pai no interior. Precisava de 2 dias fora para organizar o que eu sabia sem que minha esposa lesse no meu rosto. No carro, durante as 3 horas de estrada, fui montando a linha do tempo em voz alta, sozinho, como se estivesse explicando para outra pessoa. E foi fazendo isso que comecei a perceber que a história era mais antiga do que eu tinha imaginado. O celular escondido tinha mensagens de 4 meses. Mas a Fernanda estava na foto da festa de quase 1 ano atrás. E o porteiro da academia tinha dito que ela parou de aparecer 2 meses atrás. O que significava que a Fernanda frequentava a academia com minha esposa por pelo menos uns 6, 7 meses antes disso. A Fernanda não tinha entrado na história junto com o Tiago. A Fernanda tinha entrado antes. Ela era a ponte. Lembrei de uma noite, uns 10 meses atrás, em que minha esposa chegou em casa animada depois de um happy hour do trabalho e disse que tinha reencontrado uma colega antiga que tinha voltado para a empresa depois de uma licença. Disse que elas tinham combinado de retomar a amizade. Eu tinha achado ótimo, tinha incentivado. Lembrei que nas semanas seguintes minha esposa tinha começado a ir com mais frequência à academia, dizendo que a colega também malhava lá e que era mais motivador ir acompanhada. Eu tinha achado ótimo também. A Fernanda tinha chegado 10 meses atrás. 3 meses depois, pelo que eu conseguia calcular, o Tiago tinha entrado na história. A Fernanda não era só uma amiga cobrindo os encontros. Ela era a pessoa que tinha criado as condições para que os encontros existissem. Provavelmente foi através da Fernanda que o contato tinha acontecido. O perfil dela no Instagram com o estádio de fundo não era coincidência. Ela tinha alguma conexão com o mundo do clube, talvez trabalho, talvez relacionamento, e tinha apresentado minha esposa a esse mundo. No domingo à noite, de volta para a cidade, parei num posto de gasolina e fiquei sentado no carro por um tempo. Peguei o celular e fui no Google Fotos, minha conta, não a dela. Fui rolando as fotos antigas, procurando por alguma coisa que eu tivesse ignorado na época, e achei. Numa foto de um churrasco de família de 8 meses atrás, minha esposa ao fundo sorrindo para o celular enquanto todo mundo olhava para a churrasqueira. Eu tinha tirado essa foto sem prestar atenção nela. Na época tinha achado que ela estava mandando mensagem para alguma amiga. Amplie a imagem. A tela do celular dela estava parcialmente visível. Dava para ver a cor do aplicativo, verde, WhatsApp. E dava para ver, mal e mal, o ícone de perfil da conversa aberta. Era uma foto escura, pequena demais para identificar rosto, mas o ícone tinha a forma inconfundível de um homem com a camisa de um time de futebol. 8 meses atrás, no churrasco da minha própria família. Ela estava mandando mensagem para ele enquanto meu pai virava picanha e meu irmão abria cerveja e meu filho corria descalço no jardim. Guardei o celular e entrei na estrada. Dirigi o resto do caminho sem música, sem rádio, sem nada. Só o som do asfalto e a conta que eu ficava refazendo na cabeça e que chegava sempre no mesmo número. 7 meses, pelo menos. Provavelmente mais. Na segunda-feira de manhã, mandei mensagem para Renato pedindo para nos encontrarmos no almoço. Ele trabalha com segurança da informação e já tinha me ajudado com o número do celular, mas dessa vez eu precisava de outra coisa.
Quando nos sentamos, coloquei o celular na mesa com a foto do churrasco ampliada e expliquei tudo sem omitir nada. Ele me ouviu sem interromper, tomando o café devagar. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento e então disse: "Você quer provas ou quer entender o que aconteceu?" Eu disse que queria os dois. Ele disse que ia ver o que conseguia fazer de forma legal. Na quarta-feira, Renato me mandou uma mensagem pedindo para eu ligar. Quando liguei, ele disse que tinha encontrado o perfil privado do Thiago Renault numa rede social menor, um aplicativo de treinos usado por atletas profissionais, onde o perfil era semi-aberto. Nas conquistas registradas do aplicativo havia um troféu de parceiro de treino frequente, vinculado a um perfil feminino. O perfil feminino tinha um nome de usuário que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo apelido que ele usava para chamar minha esposa nas mensagens do celular escondido. Ela tinha um perfil nesse aplicativo que eu nunca soube que existia, com um apelido que só ele usava. Naquela quinta-feira aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que eu não tinha salvo. A mensagem dizia apenas: "Eu precisava que você soubesse que eu me arrependo de ter ajudado a esconder. Ela é minha amiga, mas o que aconteceu não foi justo com você." Não havia assinatura, não havia nome, mas a forma de escrever, a escolha das palavras, o horário da mensagem, eram de alguém que estava com aquilo pesando há tempo. Respondi pedindo para conversar pessoalmente. A pessoa não respondeu mais, mas eu sabia quem era. Na sexta-feira à tarde, minha esposa disse que ia na farmácia. Saiu sem a bolsa de academia, sem o celular escondido. Eu tinha verificado a bolsa antes dela sair e o celular ainda estava lá. Quando ela voltou 20 minutos depois, eu estava sentado na mesa da cozinha com o celular escondido em cima da mesa entre nós dois. Ela parou na entrada da cozinha, ficou olhando para o celular por alguns segundos sem dizer nada. Então colocou a sacola da farmácia na bancada com uma calma que eu nunca vou conseguir descrever adequadamente para ninguém. Ela disse: "Marcos." Só isso. Eu disse que não precisava que ela explicasse nada, que eu já sabia, que o que eu precisava era que ela me dissesse por quanto tempo. Ela ficou olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era culpa, não era medo, era algo parecido com um alívio, como se carregar aquilo tivesse sido mais pesado do que ela esperava e alguém finalmente tivesse tirado o peso dos braços dela. Ela disse: "Quase 1 ano." Eu não disse nada. Ela continuou, devagar, sem dramaturgia, com a voz de quem está lendo um documento em voz alta. Disse que tinha conhecido o Thiago através da Fernanda, que no começo tinha sido só uma amizade, que as coisas tinham mudado gradualmente, que ela nunca tinha planejado que chegasse até aqui. Disse que tinha tentado terminar 2 vezes e não tinha conseguido. Disse que sabia que nada disso mudava o que tinha feito. Eu perguntei sobre o meu filho. Ela entendeu a pergunta sem eu precisar terminar. Disse que meu filho nunca tinha ficado sozinho com ele, que o dia da bola tinha sido a única vez que ele tinha estado no apartamento e que ela tinha julgado mal aquela situação e se arrependido imediatamente. Eu precisava acreditar nisso. Não sei até hoje se acreditei completamente. Naquela noite, meu filho dormiu cedo e a gente ficou sentado na sala em silêncio por um longo tempo. Ela não pediu perdão. Eu não pedi explicação. Já não havia nada a explicar. Cada detalhe que eu tinha guardado nos últimos meses encontrou seu lugar naquela noite como peças que finalmente paravam de flutuar e afundavam devagar para o fundo. Nos dias seguintes eu fui juntando os pedaços que ainda faltavam. Não porque precisava de mais provas, mas porque minha cabeça não conseguia descansar enquanto houvesse uma linha solta em algum lugar. O elástico verde que tinha sumido do banheiro era da Fernanda. Minha esposa tinha confirmado sem eu precisar perguntar diretamente, no momento em que eu mencionei o banheiro e ela desviou o olhar de um jeito que disse tudo. A Fernanda tinha estado no nosso apartamento numa tarde em que eu estava no trabalho, provavelmente para ajudar minha esposa a organizar alguma coisa relacionada aos encontros, e tinha esquecido o elástico sem perceber. Minha esposa tinha encontrado antes de mim e descartado com aquela naturalidade treinada que eu tinha interpretado como inocência durante meses.
A conversa inventada com a síndica sobre a vaga de garagem tinha sido uma cobertura improvisada. Naquele dia, minha esposa tinha chegado mais tarde do que planejava e precisava de uma explicação caso eu tivesse conversado com alguém no condomínio durante a tarde. A síndica era uma figura neutra, uma desculpa plausível, alguém que eu não ia verificar. O problema é que ela não tinha avisado a síndica, então quando eu a encontrei no elevador, a história não fechou. Um detalhe pequeno, o tipo de detalhe que uma pessoa muito cuidadosa eventualmente deixa escapar, porque é impossível controlar todas as variáveis ao mesmo tempo. O pedido de iFood de 2 hambúrgueres e 2 sucos na quinta-feira tinha sido feito pelo Tiago, do apartamento dele, para ser entregue lá. Minha esposa tinha passado por lá antes de ir buscar meu filho na escola, não depois, como eu tinha calculado, e o pedido tinha sido feito enquanto ela ainda estava lá. O tempo não fechava na minha cabeça, porque eu tinha presumido a ordem errada dos eventos. Ela tinha ido primeiro ao apartamento dele, depois buscado meu filho, depois enfrentado o trânsito real que a fez chegar tarde. A história do acidente na Marginal era verdadeira. Só o que ela omitiu foi tudo o que aconteceu antes. A mensagem que recebi no WhatsApp sem identificação era da Fernanda. Eu já sabia, mas minha esposa confirmou quando eu disse que alguém tinha me escrito pedindo desculpas. Ela fechou os olhos por um segundo e disse o nome antes de eu dizer. A Fernanda tinha começado a se distanciar do esquema nos últimos 2 meses. Daí ter parado de aparecer na academia, porque estava se sentindo culpada e com medo das consequências. A foto de perfil dela no Instagram na frente do estádio era de um jogo que ela tinha ido com um namorado, que trabalhava no clube em funções administrativas. Foi através desse namorado que ela tinha conhecido o Tiago, e foi ela quem os tinha apresentado naquele happy hour de 10 meses atrás, que minha esposa descreveu como o reencontro de uma colega antiga. O perfil no aplicativo de treinos com o apelido que só ele usava tinha sido criado nos primeiros meses, quando tudo ainda parecia uma aventura com contornos definidos. Ela tinha abandonado o aplicativo depois de alguns meses, mas esquecido de deletar o perfil. Esse tipo de esquecimento, pequeno, digital, aparentemente insignificante, foi o que começou a desfazer tudo. Meu filho tinha visto o rosto do Tiago em casa uma única vez, naquele dia da bola, e a memória de uma criança de 5 anos é feita de impressões físicas e emoções, não de contexto. Ele tinha guardado o rosto, o nome, a bola, o tamanho do homem. Quando viu o vídeo no YouTube, reconheceu sem entender o que estava reconhecendo. Minha esposa tinha trocado o vídeo instintivamente e eu tinha visto esse instinto funcionar em tempo. Real, sem saber ainda o que estava vendo. Quase 1 ano. Começou como uma proximidade que foi crescendo devagar, alimentada por encontros que cabiam nos espaços vazios da nossa rotina. Tardes de trabalho, academias, trajetos. Ela nunca tinha planejado que durasse tanto. Provavelmente era verdade. As coisas que destroem uma vida raramente são planejadas com essa extensão desde o começo. Hoje meu filho dorme no quarto dele e eu durmo no nosso quarto, e ela dorme na casa da mãe dela. E nenhum de nós sabe ainda como os próximos meses vão ser. Eu olho para a foto da nossa família na parede da sala às vezes e reconheço cada rosto, mas não consigo mais reconhecer o momento em que aquela foto foi tirada. A versão de mim que estava sorrindo ali, seguro de tudo que achava que tinha. Algumas coisas você aprende e não consegue mais desaprender. E o peso disso não é raiva, não é ódio. É só o silêncio de uma porta que fechou sem barulho e que você sabe, de alguma forma, que não vai mais abrir. Tchau.